Só complementar, trazer uma coisa. A semana passada a gente estava despedindo da galera e o Instagram ele acaba derrubando, né? Quando ele dá os 59 minutos. Então, agora eu vou tentar Complementar, trazer uma me coisa. coordenar melhor A para poder semana passada a gente conseguir estava. para fechar de forma muito carinhosa aqui com quem está assistindo a gente. Rafa, vamos começar com um assunto bem bacana que eu queria dividir com você. Dar uma introdução, talvez para quem está assistindo a gente pela primeira vez, falar um pouco da Sonhatória e depois entrar na nossa pauta dessa parceria super bacana que a gente formalizou, né, e divulgou nas redes sociais dessa semana. A Sonhatório, galera, para quem está assistindo, é uma fintech, nós somos uma startup fintech tokenizadora de impacto. E o que que é, né? É, através de tecnologia, através da blockchain, através do processo de tokenização, que é o processo que a gente está fazendo e colocando muito detalhe em posts no Instagram, LinkedIn, e demais redes sociais, é fazer com que projetos, né, projetos de impacto ou ativos de impacto, eles saiam do papel. A gente sabe que tem uma realidade no Brasil onde uma série de propostas e projetos muito importantes que causam um impacto social, um impacto ambiental, climático altíssimo, muitas vezes acaba não identificando a fonte do dinheiro para poder aquele projeto sair do papel, né? Então, como é que a Sonhatório viu que tem uma oportunidade gigante aí, tanto de tirar esses projetos do papel, porque a gente vê que tem muita questão analógica hoje em dia, né, Rafa? Tem muita, os métodos de fazer o financiamento acontecer, as aproximações, as abordagens, essa é uma coisa que a gente identificou que ela está muito parada no tempo. E aí que entra sonhatório e a gente prega uma série de tecnologias, né? Para quem tá assistindo a gente também, é legal dividir que a nossa tecnologia é própria. O nosso site, a nossa plataforma, o nosso desenvolvimento é todo próprio. E aí, Rafa, eu queria que você desse um pouco essa introdução para a gente do quão importante é a gente ter uma tecnologia própria, e aí depois a gente falar dessa parceria que a gente está usando de infraestrutura. Bem, a gente está desenvolvendo, né, as nossas tecnologias para resolver alguns problemas que você já até citou que existem ainda, né, hoje no mundo da captação, que é uma delas é principalmente a rastreabilidade dos recursos. Legal. A gente está criando uma infraestrutura, na verdade, a gente usa a infraestrutura blockchain para fazer essa rastreabilidade. E isso, óbvio, você não muda as coisas de um dia para o outro, é uma série de implementações e uma série de processos que vão sendo criados através dessa tecnologia para que a gente chegue num dia, um nível em que cada centavo que uma pessoa colocou em determinado projeto através da plataforma Sanatório seja rastreável e ela consiga ver que 100% dele está sendo utilizado para o que foi prometido, para o que foi planejado. Legal. E a gente espera até chegar um dia inspirar os nossos governantes a fazer algo parecido com a tecnologia que tem disponível por aí. E a gente tem desenvolvido essas tecnologias, e tem sido muito importante fazer isso, que a gente consegue determinar, baseado no que a gente acredita, ações de forma efetivas para que de ataque dessa tecnologia. Por exemplo, eu estava falando da parte da rastreabilidade dos recursos. Se a Sim. gente não tivesse uma tecnologia própria, a gente talvez não teria a mobilidade necessária para conseguir desenvolver ou adicionar isso dentro da nossa própria plataforma. Uma outra coisa muito legal e muito importante que a gente vem trabalhando, há um tempo atrás a gente até fez algumas reuniões, a gente tem conversado sobre modelos e métodos de avaliação de projetos para trazer para as pessoas uma espécie o rating é do mundo financeiro, né? No mercado financeiro. São indicadores, deixa eu ver, parece que são como indicadores
de qual impacto, né, uma mensuração do impacto que aquele recurso ele está sendo destinado para aquele projeto ou para aquele ativo de impacto, né? Então, Exato. para cada R$ 1 aportado, a gente consegue ter um retorno, uma multiplicação do retorno desse valor em impacto social, impacto ambiental, cultural, educacional, ambiental e climático, né? Que é o foco, né? Exatamente. E assim, e inspirado em modelos, metodologias de avaliação, a gente consegue trazer para dentro de um sistema com tecnologia própria, um modelo próprio que talvez ele possa até tornar um padrão de mercado. A gente vem trabalhando ainda de forma um protótipo, mas é uma tecnologia própria, inspirada em alguns estudos que a própria SA trouxe, né, para a gente, mostrando, e essas coisas novas, assim, eu fico muito empolgado para fazer, porque ela traz a possibilidade, assim, uma das coisas que é incrível de você desenvolver é que você está desenvolvendo algo que várias pessoas vão utilizar. E você desenvolver uma ferramenta como essa, que vai ser utilizado dentro dos projetos da Sonatório. Então as pessoas elas vão entrar lá e vão analisar os projetos. Um dos primeiros selos, uma das primeiras coisas que elas vão começar a ver é esse rating, ou essa avaliação que foi criada através desse modelo comum. Então, independente do projeto que tiver ali, pode ser o projeto de algo relacionado ao universo verde, ou plantações, alguma coisa nesse sentido. Ou, se for um projeto incentivado, esse modelo ele pode unificar esses universos tão distantes, comparando-os, né, com esse rating. A pessoa pode decidir melhor onde ela pode colocar seu dinheiro, tanto investir como investindo esperando o retorno financeiro, ou investindo e esperando o retorno social, né? Legal. E é isso, esses indicadores. Então, a importância de você ter tecnologias próprias é isso. A mobilidade, a possibilidade de você poder colocar é, do mundo real os seus sonhos. Você sonhou, você consegue fazer. Consegue realizar. Eu acho que a gente tá trabalhando, a gente tem muitos exemplos, e eu acho que a gente pode até explorar alguns aqui, Rafa. Quando a gente fala, por exemplo, as grandes mudanças, as mudanças significativas de modelos tradicionais, elas sempre aparecem através de um outlier, né? Alguém que entra ali naquele mercado e consegue colocar uma ideia nova e destravar aquele negócio que às vezes durante muito tempo se normalizou aquele modo de se fazer negócio, né? Então, geralmente são mercados concentrados em alguns agentes, você tem um mecanismo muito tradicional e com pouca inovação, e a gente tem visto que em diversos setores, tecnologia, financeiro, cultural, ambiental, climático, no próprio governo, as mudanças elas têm acontecido, essas disrupções elas têm acontecido em ciclos menores, eu acho que principalmente pela questão do avanço de uso de tecnologia. Então, hoje é o que está na hype, todo mundo fala de AI, né, de inteligência artificial, e essa contribuição para se ter algo disruptivo tem sido encurtado no tempo. E esse mercado que a Senator está trabalhando, né, que a gente está aqui com muito carinho, com muito respeito, entrando, é um mercado que a gente percebe que ele está consolidado, mas de uma forma muito, como a gente viu no setor financeiro, com a entrada das fintechs, que inclusive a Sonhatório também se enquadra como uma fintech, dentro do setor imobiliário, né? A gente viu a entrada de plataformas de tecnologia e soluções que acabaram fazendo uma disrupção muito grande no mecanismo e na forma de conectar o dono do imóvel com o locatário, com a imobiliária, e isso aí acabou mudando, né? Mudando, e as pessoas, elas hoje, essas novas tecnologias, elas são tão normais, aquilo se normaliza de uma forma muito rápida, né? Aí você fica pensando assim, pô, meu, como é que antes não funcionava desse jeito? Né? E a gente vê na própria comunicação, né? O uso de tecnologias de WhatsApp, né? E etc. Tudo tão rápido, tão dinâmico, que ninguém imaginava. Os agentes tradicionais daquele setor, eles chegam num ponto, num estanque,
né, de desenvolvimento, de criatividade, de tecnologia, e aquilo simplesmente para. Aí eu queria voltar um pouco num negócio super legal que você falou, que é a forma de se trazer a disrupção, né? Então, assim, essa transformação do sonho em realidade, o que é? A gente está aplicando tecnologia, né? Uma tecnologia super sofisticada, importante, né? E ela dá principalmente a transparência, né? A tão famosa rastreabilidade, Rafa, que a gente escuta falar, está aqui dentro do modelo de negócio da Sonhatório, né? Que é o que você falou há pouco, é garantir que efetivamente aquele R$ 1 que foi depositado lá na ponta foi doado, ele foi investido lá na ponta, a pessoa que aportou com aquele valor vai ter a total certeza de que o recurso efetivamente foi para uma causa, né? E isso é de forma transparente, de forma do uso de tecnologia blockchain que a gente está falando, né? E eu acho que esse que é o grande fator de contribuição que a Sonhatório tem dentro desse ecossistema, né? Sim, exato, exatamente. E é bom a gente pegar, por exemplo, um mercado como esse. É engraçado, porque assim, eu falo mercado, mas principalmente a parte de captação de recursos, porque eu sempre entendo que a captação de recursos é algo que pode fazer. A palavra é meio clichê, mas que realmente que pode mudar o mundo, sabe? Aquela de verdade, assim. Então, quando você fala de que você meio que coloca isso como um mercado ali, é meio estranho. Mas efetivamente né? Porque existe um trabalho de pessoas. Antes da própria sanatória entrar, existia já um trabalho de pessoas que eram os captadores que iam lá e trabalhavam lutando para conseguir trazer recursos, enfim. Mas é muito bom e muito importante a gente ter a gente estar dentro desse meio como tecnologia para ir podendo implementar coisas novas e mudando o que já existia por aí. Que você falou, né? Que as startups com AI, ela traz a disrupção, ela consegue meio que ela muda o que estava por aí, né? Ela vai contra o status quo, mas a gente é meio que a gente é isso, assim, a gente está fazendo o que até então não se faziam antes, porque assim, se perguntar para as pessoas o que você já viu alguma tokenizadora de impacto? Se fala tokenizadora, a pessoa já puxa o cabelo, fala, mas o que é isso? E ainda mais impacto, assim, que o foco nosso é realmente projetos que causam impacto. E então não tem. A gente com a tecnologia possibilita entrar e fazer algo desse tipo, né? Perfeito, perfeito. Opa, e então agora, colocando aqui a novidade que a gente trouxe no início da nossa live, eu queria que eu acho que é um cara que, antes da Sonhatório, né, a gente já falou em lives da trajetória um pouco de cada um, e você já entrou, né, de cada. Você, você tem essa parte dessa que é muito forte da visão estrategista, de negócio, de comunicação, mas também a parte de tecnologia, né? E há um tempo você já teve essa interação com essa rede que a gente vai falar agora. E é o que a gente comunicou essa semana nas redes sociais da Sonhatório, né? Que é a rede Cardano. Então, eu queria que você, né, com o que você conhece, com o que você já trabalhou, explica um pouquinho para a gente o que que é a Rede Cardano e como ela vai ajudar o projeto da Sonhatória, a nossa startup, a fazer todo essa aspiracional que a gente já começou como negócio. Legal. Até antes disso, assim, eu caí para. A rede Cardano é uma rede blockchain. Assim como Legal. o Bitcoin, resumindo, né, bastante, assim como o Bitcoin ela tem sua própria blockchain, ou seja, a sua tecnologia que faz o Bitcoin funcionar, existem outras blockchains que são concorrentes do próprio Uhum, Bitcoin. A rede uhum, Cardano é uma delas. A gente chama que o Bitcoin ela é uma blockchain da primeira era,
uma das primeiras, foi a primeira que surgiu. E aí vieram as segundas, né? Vieram outras, né? Que implementavam. Por exemplo, o Bitcoin só fazia essas transações e ele tinha um problema de tempo, né? De transação, demorava muito. Às vezes, até hoje, para você comprar um Bitcoin, às vezes demora minutos, horas. É, né? Se a rede estiver muito cheia, para você transacionar um Bitcoin, às vezes pode demorar até um dia. E aí Caramba. surgiram outras redes, como a Ethereum e também a Cardano. Eu entrei meio que. Eu conheci a rede meio que de gaiato, no sentido de. Pandemia, a gente tinha muito tempo em casa, muito tempo para navegar na internet, então era a época que a internet estava bombando mais do que o mundo real. E caiu assim, apareceram joguinhos, né, feitos em blockchain. E eu comecei a jogar, e achava bem legal. Eu vi que você pagava, né? Você usava dinheiro para você jogar os joguinhos, igual o jogo normal, para comprar itens e tudo mais. Aí eu falei assim, putz, eu tava num grupo, né, de pessoas, eram uns 10 caras assim que a gente brincava bastante. E aí no Uhum. final do mês a gente viu e falou, pô, a gente gasta tanto dinheiro aqui, só a gente aqui nesse grupinho, a gente gasta uma puta grana jogando esse joguinho. Imagina o dono como esse dono desse jogo, ele não ganha dinheiro. A gente podia fazer na brincadeira, a gente começou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E em um mês a gente tinha um projeto para um jogo, só que como era todo mundo de tecnologia, a gente começou a realmente fazer. Legal. Desenvolvemos, e aí um dos nossos amigos falou, a gente estava em dúvida, como eu falei, tem várias blockchains, a gente tinha muitas opções para escolher. Até que chegou um amigo e falou assim, eu conheço uma blockchain, ela é uma blockchain teoricamente nova, ela está começando agora, né, com implementação as coisas, ela já está aí há uns 2 anos, 3 anos, mas ela está implementando agora. Mas ela tem alguns focos que são interessantes. Primeiro, ela foi desenvolvida seguindo alguns padrões científicos. Então, tudo eram propostas científicas com uma análise por pares, antes de um desenvolvedor sair desenvolvendo a tecnologia para blockchain. Então, isso já me chamou a atenção. Falei, pô, legal, eu gosto muito dessa coisa de ciência e tal. Isso chamou a atenção. E aí, depois, lendo documentação da blockchain e tudo mais, eu vi que o foco deles era criar uma blockchain que fosse ambientalmente. Tivesse um baixo consumo de energia, ou seja, Energia. ela fosse uma blockchain mais verde. Porque tudo que tinha por aí demandava um poder de processamento muito grande que logo consumia muita energia. Então, igual Existe uma crítica muito grande do blockchain, né? Que a gente parece que é o que a gente mais escuta, que é além dessa da explicação da blockchain em si, do Bitcoin, etc. Existe uma crítica muito grande sobre o consumo de energia e a mineração, né? Que você sim, obter essa energia, essa moeda, ela causa, né? Eu acho que exato. tem um pouco isso, né? Um dos desenvolvedores, o Charles Hoskinson, que é o cara que pensou nessa blockchain, ele via esse problema também. Ele viu o problema Uhum. que era. Então, às vezes, eu tinha um amigo que ele tinha um quarto na casa dele que ele botava um monte de computador para ficar minerando Bitcoin. Ele gastava R$ 5.000 de energia elétrica por mês. Uau. E assim, só ele ali naquele quartinho ele botava e o quarto ficava quente e tudo mais. Ou seja, era um problema, porque era no mundo inteiro fazendo isso. Então, Uhum. e a tendência era de que cada vez mais as pessoas elas entrassem para minerar Bitcoin. Cada vez mais que ele se valorizasse, as pessoas entram. Então, existia uma demanda para que se fosse criado uma nova blockchain que não tivesse o uso da energia elétrica tão alto, tão excessivo. Então foi desenvolvido a Cardano. A Cardano começou com esse foco. Também ela tinha um foco de diminuir a velocidade. Então, aquele negócio que acontece de transação
no Bitcoin de um dia, de meia hora, isso não existe, porque senão as pessoas, puta, imagina, eu vou fazer eu vou comprar uma coisa lá, uma pizza, aí eu vou lá, na hora de pagar, ó, só vai cair amanhã, viu? Não vai funcionar. Então existia essa demanda também. E eles começaram a resolver. E aí eu fui vendo, entendendo isso, eu falei, pô, e tem um valor, além de tudo, além de ser a própria blockchain, que já tinha um negócio assim, um quê a mais, tinha todo esse valor aí. E eu comecei a olhar, estudar bastante, então a gente começou a fazer a gente desenvolveu nosso jogo, foi legal pra caramba, gente do mundo inteiro utilizou, e aí foi quando eu meio que me tornei um fã da própria blockchain. E aí a gente falou assim: se a gente for utilizar para sonhatório a tokenização e a gente precisa de uma tecnologia blockchain, nada mais justo ou nada se encaixaria melhor do que uma blockchain que pensa no ambiental, pensa na velocidade, pensa em algumas coisas que têm impacto, que é o que a gente sempre pensou. Então casa muito com a gente ter essa parceria, ter esse contato com a própria Cardano. Perfeito, perfeito. E a Cardano, ela tá, a moeda que ela transaciona é a ADA, né? Você vai me corrigindo aqui. Isso. E ela está entre as 10 moedas digitais mais transacionadas, né? Certo, Rafa? Isso, ela sempre esteve entre as 10 moedas com maior valor de mercado, né, o maior market cap. E um ponto importante, uma curiosidade, o ADA, o nome ADA, ela vem de Ada Lovelace, que foi uma cientista, né? Enfim, uma matemática e tudo mais. E o logo da Ada, ele é um vetor matemático. Aí eu já não sei explicar porque já não é minha Uhum, área, mas uhum. ele foi criado através de um vetor matemático. E aí, quando eles rodaram esse vetor matemático no código-fonte para gerar a imagem, ele gerou exatamente aquela imagem lá do logo da ADA. Então, até o logo da ADA foi pensado de forma científica e matemática. O nome tem a ver com a Ada Lovelace, e inclusive, da mesma forma que no real a gente tem R$ 1, R$ 100, R$ 10, né? 1 centavo, 10 centavos, na ADA a gente tem uma ADA, duas ADAs, três ADAs, e a gente pode ter um Lovelace, dois Lovelaces, três Lovelaces. Então, o Lovelace seria o centavo da ADA. E é isso. Então, Ó, a ADA Lovelace. É muito legal. nada é um A com dois traços, Não, aí. não, não, Otherwise. não, não. A ADA é aquelas um monte de bolinha. Ah, legal. Então, para quem Esse é. quiser, para quem quiser ver qual que é o logo, tá no post que a gente fez essa semana falando da nossa parceria Cardano. E Então, é um círculo, né? É um círculo pintado em azul com um tom mais claro, com uma série de bolinhas que se espalham dentro desse círculo, né? Eu acho que isso, é isso, isso. né? Isso Então aí. tá bom. Legal. Ô, Rafa, vamos falar um pouco. Agora vamos trazer um pouco a introdução com a parceria, né? A gente está falando então de uma rede que ela nasce já com esse conceito de sustentabilidade. Ela está super alinhado ali com o conceito da sonhatório, né? Ela tem esse efeito importante de distribuição de rastreabilidade de quem está aportando esse dinheiro. Então, aquilo ali vai ficar disponível dentro de um livro-registro da rede Cardano. Então, qualquer transação ela é passível de verificação, né? De saber a origem e destino daquele recurso, né? E queria fazer uma provocação, Rafa, que você que é uma pessoa como você mesmo falou, né? Você já fez outros projetos com a Cardano, né? E a gente às vezes escuta isso dos nossos parceiros e dos nossos clientes, né? O porquê, então, qual que é o diferencial que a gente coloca em não ter a tecnologia, né? Da Cardano, por exemplo, versus alguém que pode aportar em um projeto num modelo que existe atualmente e que não utiliza a blockchain. Eu acho que o primeiro eu já vou responder aqui, né, que a gente já trouxe, já falou bastante, que é a questão de rastreabilidade e consumo de energia, né?
Agora, tem mais alguns fatores positivos que a gente pode listar aqui, Rafael, para quem está assistindo? Tem a imutabilidade também da própria blockchain, ela além de ela possibilitar a rastreabilidade, ela também dá transparência que tem relação, mas às vezes você consegue é, é, você tem você consegue rastrear uma cadeia de produção, mas a transparência em nível superior, por exemplo, de você conseguir da rastreabilidade, você consegue saber exatamente onde cada R$ 1 ele foi aportado. E essa transparência, por exemplo, você consegue ver que as informações que estão sendo passadas dentro da plataforma sobre determinado token, eles estão lá disponíveis dentro da blockchain e que a gente não consegue mudar. Então, se a gente falar assim, ó, foram emitidos 1 milhão de tokens para determinado projeto e esse 1 milhão de tokens 10 mil foi comprado por X, por Y, por tal. A gente consegue ver na própria blockchain que foram emitidos 1 milhão de tokens, que eles estão distribuídos da forma com que está aparecendo para X número de compradores, por exemplo, foram 30 pessoas que compraram. Você consegue entrar na blockchain e verificar que 30 pessoas realmente detém esses tokens na carteira. Então a Legal. pessoa consegue ter a transparência total do que está acontecendo. Então o que a gente está falando dentro da plataforma está se refletindo lá dentro, lá no, na própria blockchain. Então além dessa rastreabilidade, ela tem a transparência de como os recursos eles estão sendo administrados ali. É, é, e, querendo ou não, a própria tokenização, ela possibilita a tokenização ao possibilitar a tokenização, ela possibilita você, eventualmente, digitalizar qualquer coisa. Né? A tokenização é isso. A tokenização é transformar um bem físico ou direito em Direito. um token que pode ser negociado digitalmente, com todas as obrigações e direitos que tem no mundo real, no mundo físico, mundo real não, porque tudo é mundo real, mas no mundo físico, você também tem com token. Então, é isso que possibilita. Ele traz que tipo a internet. O que a internet traz de benefício? A internet faz você navegar em websites. Só que a partir daí ele é um mundo, ele te trouxe um novo mundo. A blockchain, para mim, a blockchain ela é exatamente isso. A tokenização ela vai fazer exatamente isso. Hoje, o que ela faz? Eu consigo tokenizar qualquer coisa. Eu acho que daqui um tempo, não muito tempo como foi da internet, acho que é muito menos, a gente vai estar vivendo em um outro mundo, principalmente falando do mercado financeiro. Um outro mundo com muita coisa que apareceu a partir da própria blockchain e da tokenização. Então a gente está começando essa mudança, sabe? Legal. A sonhatório, você diz, né? Isso, exatamente. Legal, legal, concordo. Rafa, e a gente tem visto, né, alguns movimentos bem legais, mas me parece que muito mais em teste, em formato de teste, na questão do uso de tokenização. Eu acho que é legal dividir com quem está assistindo com a gente que a tokenização em si, ela já existe para alguns determinados negócios, né? A gente já ouviu falar de tokenização de precatórios, né, que são dívidas que têm associadas ao governo. Por incrível que pareça, é um ativo de recebimento de longo prazo, mas que a aplicação de tokenização já foi feita. E essa semana é legal dividir que a gente viu uma parceria de dois bancos grandes aqui brasileiros fazendo um piloto de tokenização de imóvel de compra e venda de um financiamento imobiliário, né? Então, eu acho que as coisas aqui elas estão muito conectadas, né? Que nem você acabou de trazer o ponto do encurtamento das distâncias, né? Do uso de tecnologia. E hoje você vê bancos tradicionais transacionando uma compra e venda, ainda que como um piloto transacionando a compra e venda de um imóvel, que é um tipo de negociação super tradicional e burocrática aqui do nosso mundo real, você vê que existe um movimento transformacional, né? E aí é muito bom enfatizar, né, quantas vezes precisar, que a sonhatória ela entra exatamente para
trazer agilidade e celeridade dentro desse mundo de projetos e ativos de impacto aplicando todas essas tecnologias, né? Então, existem algumas outras tokenizadoras no mercado, né? A gente não vê essas tokenizadoras como concorrentes, porque o que elas tokenizam são produtos diferentes, né? É como um banco. Você tem públicos diferentes, um banco só vai atender empresa, um banco só vai atender pessoa física, dois bancos eles podem atender só pessoa física, mas um vai fazer só financiamento de carro, o outro vai só emitir cartão de crédito. Então, dentro desse mundo de tokenização, vão existindo os produtos e os segmentos específicos, né? Eu acho que é Exato. legal também trazer isso. E eventualmente aparece um banco roxo que ninguém ligava e que muda tudo, né? Além que Exatamente. a gente é verde. Esse é o efeito cisne negro, né? Que o Taleb ele fala, né? Hoje em dia a gente não consegue imaginar. Talvez na época ninguém acreditava muito, confiava muito que você abrir, fazer uma abertura de conta com um aplicativo, mandando, tirando uma foto do documento. Mas peraí, né? Para onde vão as coisas? No mesmo dia, conta aberta de casa. Você pode abrir uma conta deitado na cama. Isso é absurdo. Assim, pra gente que foi em banco abrir conta, porque hoje em dia as pessoas elas já não fazem mais isso. Então pode ser que tenha gente até que já nem lembra mais. Nem Mas, sabe como que era, né? exato, abrir conta. Ah, você tem que fazer o depósito de X reais para você ter a conta habilitada. Não sei se você lembra disso. Tinha que fazer o Sim, depósito mínimo e tal. sim. Hoje você Fora aperta as três tarifas. botões, tira duas fotos. As tarifas que eram cobradas e no momento da abertura de conta aquilo ali era cobrado, a pessoa queria te empurrar outros produtos que não tinham nada a ver com o seu perfil de consumo, né? A gente vê que os mercados, né, como a gente trouxe de exemplo agora há pouco, eles passam o agente de disrupção, né? Nesse caso, a gente está falando aqui do Nubank, né? Mas ninguém imaginava que esse movimento transformacional ia afetar o modelo tão tradicional que é o sistema bancário, né? E o Nubank é brasileiro. E hoje é muito curioso, porque quando a gente acaba dando uma zapiada em redes sociais, em jornais, a gente acaba vendo que o Nubanks estão sendo criados em outros países. Então, isso dá um pouco, dá orgulho pra gente, né? Assim, né? Ah, Alguém que, demais. brazuca que foi lá e fez a coisa acontecer e colocou o dedo num mercado que até então era um mercado muito intocável, né? Então, eu acho que essas disrupções, elas são muito saudáveis, porque isso dá concorrência, isso facilita o consumidor na ponta, porque dá mais opções, deixa o processo mais leve, desburocratiza, simplifica a vida de quem precisa ter acesso bancário, acesso a produtos que antes não conseguia, né? E aí, trazendo aqui para a realidade, para o contexto de sonhatório, é exatamente isso. A gente quer trazer simplificação, fazer com que projetos eles saiam cada vez mais do papel. E a gente sabe que tem uma série de um total de recursos altíssimos que eles morrem na mesa todo ano e eles não são destinados exatamente pelo modelo tradicional que existe dentro do mercado brasileiro, né? Um mercado muito analógico, né? Sim. Rafa, deixa eu tirar uma outra dúvida com você, porque aqui a gente está falando de muito dinheiro, né? Dinheiro, a conversa está sempre caindo na questão da grana, né? E grana a gente fala de segurança, né? A blockchain, fala aí, divide um pouco para a gente de como que é o uso dessa tecnologia e as camadas de segurança que se tem, né? E eu acredito que sim, de como isso facilita e dá mais tranquilidade para quem está disposto a fazer um aporte de projeto, além do fator de rastreabilidade que a gente trouxe aqui. Tem algum fator A, aí de segurança? a mágica da blockchain como eu até já eu faço muito essa associação sempre de comparar ela com a própria internet, é de que ela possibilita ter várias de uma coisa simples possibilita N outras coisas. Então a gente falou da rastreabilidade, da
transparência e a parte de segurança na blockchain, ela tem toda a questão de criptografia, né? Que é impossível é impossível, por exemplo, a gente teve recentemente um roubo de dinheiro que aconteceu aí, falaram do Banco Central, blá, 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 mas era uma empresa de Eu tecnologia. queria chegar nesse ponto. Deixa eu dar, então, dar um spoiler com um pouco mais de detalhe. Essa Uhum, semana, a gente está aqui na semana do. Hoje é dia 6 de julho de 2025. Essa semana que passou, teve o que inicialmente se suspeitava que fosse um ataque de hacker sobre movimentações de conta Pix, e isso movimentou uma fortuna. A gente está falando aí na casa de alguns milhões de reais, 600, 800 milhões de reais, né? Mas depois a gente acabou descobrindo que a gente, né, a polícia, quem fez a investigação e o próprio Banco Central, que era a parte mais interessada em tentar resolver isso, porque a gente está falando de um uso de uma tecnologia Pix que é muito nova, né? Então tinha questão de credibilidade do próprio Banco Central em tentar resolver o problema. E na verdade não foi muito um ataque hacker, né? Isso aí foi meio que um vazamento de senha, foi meio que um acordo ali que liberou acessos, então ele está mais com uma cara de risco operacional do que efetivamente um ataque cibernético, né? Mas eu queria só fazer esse parênteses para poder você continuar a explicação aí, Rafa. E eu lembro de quando você comentou isso, eu até falei assim, isso aí tem cara de ser um hacker numa pessoa. Não tem cara Você de ter falou. sido um hacker de invadiu, porque é muito complicado. Assim, é muito complexo, né? Ele tem que passar por muitas camadas, ele Eu tem que sou ser o. testemunha. O Rafael falou isso no dia que a gente leu a notícia. Só tenho que deixar registrado na Eu live. acho que não. E assim, a blockchain ela traz sim camadas de segurança absurdas. Existe como qualquer coisa no mundo. Por exemplo, tem também notícias de que teve roubo de bilhões de dólares em criptomoeda. Mas Uhum. isso também tem relação com. Eles conseguiram hackear o computador de um cara que tinha uma chave importante de uma carteira e os caras conseguiram invadir a carteira. Nunca de que os caras hackearam a blockchain, eles quebraram a Uhum. criptografia da blockchain, porque só para efeito de comparação. Para você quebrar uma criptografia do blockchain, a blockchain, como o nome próprio diz, ele é uma cadeia de blocos, né? Sim. Então, para você fazer uma mudança na blockchain, você tem que pegar e você tem que quebrar a criptografia de um bloco e quebrar a criptografia de uma transação e quebrar e fazer a alteração. Só que para aquele bloco ele estar válido em toda a rede, você precisa também fazer quebrar a criptografia dos outros blocos anteriores àquele que você está querendo alterar. Então, Uhum. imagina que eu estou querendo hackear a carteira do Carraro e estou querendo falar que o Carraro não tem aquele 1 milhão de bitcoins. Ele tem, na verdade, esse 1 milhão de bitcoins está comigo. Então, eu teria que começar no primeiro bloco, lá no 2000, lá vai cacetada, na primeira transação do Bitcoin, quebrar todas as transações daquele bloco, quebrar todos os hashes daquele cara e vir fazendo isso em todos os blocos que, Nossa, assim, um bloco é criado a cada 20 segundos. nossa. Então, eu tenho que vir fazendo em todos esses caras até chegar no bloco que eu quero alterar e fazer alteração na transação. Hoje, com a tecnologia atual, para a gente mudar, para a gente quebrar um hash, a gente vai precisar de uns 200 anos. Para a gente quebrar um hash. Só que a gente tem que fazer isso de Caramba. todos os blocos e todas as transações que aconteceram no passado. Para a gente chegar na atual e conseguir alterar uma transação. Eu acho que mesmo com os computadores quânticos, ainda assim vai ser muito difícil, porque você tem que fazer, lembra, a Cara, gente tem que fazer isso, tem que fazer isso com 20 segundos, porque se passou 20 segundos, você vai ter que começar de novo, porque um ah, novo bloco foi criado, entendi. Entendi. entendeu? Então, assim, a segurança é absurda, mas nada impede de que pessoas sejam hackeadas, porque uma pessoa pode
clique aqui neste link incrível que vai te dar iPhone de graça. Pum! Você clicou naquele link e ele acabou de roubar sua senha, de instalar um vírus no seu computador e tudo que você fizer lá ele vai ter acesso. Então, parte muito das pessoas, a maior parte de segurança. Só que assim, a gente tem alguns níveis de controle. A gente vai implementar, por exemplo, assim que a gente tiver a liberação do site, logo nos primeiros dias de transação, né, nos primais, uma das primeiras implementações, né, pós-lançamento vai ser a login com dois fatores, por exemplo, que isso aumenta absurdamente a questão Segurança. de segurança, a validação sempre que for fazer uma transação. Por exemplo, impossível alguém entrar na plataforma, imagina que você tenha um saldo dentro da plataforma e queira resgatar. É impossível para uma pessoa resgatar um saldo para um CNPJ ou por um CPF que não seja da pessoa que está cadastrada lá. Então, uma pessoa que invadir minha conta não pode pegar o dinheiro que está dentro da minha conta e transferir para a conta do Joãozinho a partir da plataforma, porque ela não vai conseguir. Então, ela precisaria, por exemplo, ter acesso na sua conta, na sonatório e o seu banco, por exemplo, para conseguir Entendi. pegar. Então, aumenta bastante toda a questão de segurança, né? Entendi. Caramba, caramba, eu gostei dessa. Eu não tinha ideia de quão complexo que era você furar esse livro, fazer essa modificação do livro registro. Uau, É uau. muito, é muito difícil, é quase Caramba, impossível. caramba. Pô, Na tecnologia a gente fala quase impossível porque nada é impossível, né? Vai nada é que de impossível. repente inventam uma coisa nova aí. Mas hoje, falando assim, o que a gente tem conhece por aí é isso. Ele precisaria de uns bilhões de anos aí para conseguir. Caramba, caramba. Vamos falar um pouco eu acho que dessa reputação digital que a gente tem também, né? Eu acho que é legal a gente colocar, eu acho que mais como um fechamento, né, do tema aqui dessa parceria de infraestrutura, mas quão importante é para o nosso investidor e para os nossos parceiros, para quem está colocando o nosso projeto, ter essa parte da segurança e a reputação digital, né, Rafa? Porque é um selo, é uma chancela que a gente está colocando, né, com parceria, com essa parceria, sobre quem está disposto a aportar, fazer parte do ecossistema da Sonhatório, né? Acho que isso é muito importante a gente dividir, né? É muito importante. Sim, sim. Não, demais. Até porque a gente sabe que a gente tem já, né, parceiros que são empresas grandes, que fazem aportes grandes em projetos e que a gente também precisa dar todo esse nível de segurança para Exatamente. essas pessoas, essas empresas, para que elas transacionem livremente, tranquilamente, sem preocupação de que algo ali pode acontecer. Que a gente está falando aí de um mercado de alguns bilhões de reais, né? Então, acessar esse mercado, eu acho que os novos entrantes, como a gente, tem que ter algo de diferente, né? Algo que agregue substancialmente a participação e a melhoria desse mercado, né? Acho que é isso, Sim. né? Acho que é isso. Rafa, vamos colocar dentro de algum exemplo, talvez. Eu acho que talvez vamos dar uma recapitulada do que seria o uso dessa infraestrutura, que a gente já falou de rastreabilidade, mas agora vamos usar um pouco só usar esses minutos aqui para a gente falar um pouco de RWA, Real World Assets, né? Você já trouxe um pouco que tudo pode ser digitalizado, né? Eu acho que a gente viu agora no começo do ano, né? Legal reforçar que o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de capital do mundo, uma gestora americana. Ele, anualmente, ele publica essa carta falando que, dando o tom daquele ciclo que a BlackRock vai ver como oportunidades, como desafios, e ele falou e é nessa carta que tudo vai ser tokenizado muito em breve, né? E isso vai também em paralelo ali com um pouco de como a gente tem visto alguns agentes, tanto o regulador, né, como o setor público, ou então como o setor privado, trabalhando
nesse movimento de tokenização, né? Então a gente não está falando aqui de um negócio exótico que a Sonhatório está fazendo, é um algo inovador, né? É muito diferente, né? São temas diferentes, né? Inclusive, você falou de não é algo exótico, você já deu um exemplo que dois grandes bancos fizeram modelos experimentais ali para financiamento imobiliário com tokenização, só que todos os grandes bancos do Brasil, todos eles já estão trabalhando de alguma forma com tokenização. Talvez É você não verdade. saiba, mas às É vezes verdade. você já até teve algum tipo de contato com alguma coisa tokenizada ou de alguns serviços de tokenização dos grandes bancos e não sabe porque eles ainda não colocam seus selos ali. Exatamente. Exceto um ou outro, mas já existe, né? Desculpa, pode ir. Exatamente. Não, não, perfeito, perfeito. Eu acho que era para dar esse tom mesmo, né? Então, de como a tokenização ela está entrando, né, dentro desses agentes tradicionais, porque eles mesmos sabem que se eles não se adaptarem, aquilo ali vai ter, pode acontecer um movimento de Nubank, como foi há Exato. alguns anos E atrás. eles não querem Né? sofrer isso de novo. Exatamente, exatamente. Eu vejo a Sonhatório, Rafa, como o nosso objetivo. A gente está trazendo uma série de itens interessantes aqui, de contribuição que a gente vai colocar para esse setor de impacto, né, para projetos e para ativos de impacto. Mas eu vejo a nossa plataforma que vai ser lançada em breve, muito como, imagina uma bolsa verde onde a gente possa negociar projetos, onde a gente possa negociar ideias, o IPO mesmo, não, no Eu sei exatamente o que você está iniciativas, falando. É tipo assim, iniciativas, uma Nasdaq. A Nasdaq não é focada em tecnologia. exatamente. A gente seria focado em impacto. A gente é focado, Em, exatamente. A gente é não, focado tipo, mesmo. digo como algo nesse sentido, seria uma bolsa, assim como nos Estados Unidos você tem a Nasdaq para tecnologia, para impacto, e não só nos Estados Unidos, no mundo, né? O mundo No olha mundo. para a Nasdaq como a tecnologia é lá. Quando olharem, o nosso grande objetivo, o nosso grande sonho é, quando olharem no mundo impacto, eles vão olhar para o sanatório e eles vão ver ali empresas, projetos, tendências, tudo. É isso aí. Um ecossistema montado, né? E Isso. a gente vai começar bem, né? A gente já tem projetos muito legais que a gente já anunciou parcerias muito bacanas aqui, né? Hoje a gente está entrando mais na parte da infraestrutura, né? É o bastidor da banda, né? A gente às vezes vai lá ver só os cantores ali no palco, mas a gente não sabe que tem um cara que levou equipamento, que afinou o violão e O tudo famoso mais. hold. Exatamente. Então tem toda uma galera por trás que faz com que aquilo ali aconteça, né? Então essa parte da infraestrutura ela é legal. E aí a gente pode pensar, né, como onde a gente quer chegar, o nosso negócio, a nossa startup, exatamente como essa bolsa verde, né? Onde a gente vai ser com a curadoria da Sonhatório, que é sempre importante falar que não necessariamente a gente não tem essa ambição de incluir todo e qualquer projeto dentro do nosso negócio, mas tem todo um trabalho, uma curadoria que é feita tanto Isso. para o próprio proponente do projeto se beneficiar, né? Mas também para quem está investindo ele conseguir entender melhor alinhar a causa dele, né, daquela empresa ou daquela pessoa física, a projetos que tenham um propósito ali de causar um impacto efetivo. Né? Como eu falei agora há pouco, a gente tem já algumas tokenizadoras que não necessariamente, que também fazem um trabalho muito bacana, mas que não tem esse nicho de ser ambiental e social. Então, ficar aqui uma chamada, talvez mais para frente a gente tendo uma live, né? Em uma das pautas que a gente tem de comunicação, talvez trazer alguém da Bolsa de Valores e falar um pouco, ou alguém que é do mercado de corretoras, e a gente falar mais ou menos o que é esse mecanismo, né? Porque Legal, tem legal. esse Bom, mecanismo muito legal que a gente está colocando aqui para o mercado brasileiro, né? sim, sim, é isso aí. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? A gente tem aqui nosso terceiro elemento, que é o FEPAS. FEPAS levantou alguma pergunta aí para a gente que alguém trouxe? Eu não sei se alguém mandou uma pergunta direta. Quem quiser trazer, fica à vontade para poder a gente. Deixa eu ver aqui no nosso grupo.
Acho que não. Acho que não tem nada. Eu vou trazer um ponto que é a questão da plataforma. Eu acho que já começando aqui a encerrar a live, a nossa plataforma ela tá para sair em produção. Para quem não fez o seu cadastro, faça o cadastro através do site sonhatório.com. E ali tem umas informações, você vai entrar no banco de prévia, né, um pré-cadastro, e aí quando a plataforma ela entrar no ar para valer, aí vai ter um processo de finalização, um processo para você saber quais são os projetos que vão poder ser aportados e tudo mais. Junto com E, isso, manda aí, Rafa. e só um aviso rápido para quem está se cadastrando, fazendo pré-cadastro. É um pré-cadastro mesmo, então a gente quer saber lá, as pessoas que estão querendo os nossos early adopters, e então você vai lá, faz o cadastro, o e-mail vai chegar, vai estar na caixa de spam, olha na caixa de spam, mas faça uma coisa que é muito importante. Tire da caixa de spam e coloque na caixa de entrada. Indiquem para sua conta de e-mail que aquele Legal. e-mail é importante, porque a gente passa a chegar direto para você, você vai receber notificação. Então, quando você fizer o pré-cadastro, olha lá na caixa de spam, olha na lixeira, tem alguns e-mails que mandam também direto para a lixeira. Olha lá e coloca a gente na caixa de entrada, na caixa principal, porque isso também ajuda os outros e-mails a chegarem para lá. Legal. E não deixe de se cadastrar nas nossas redes sociais, Sonhatório BR, Instagram, X, YouTube, que a gente está transmitindo agora também, LinkedIn, está saindo bastante conteúdo para a galera entender o que é esse movimento que a gente está fazendo e a gente seguir em breve com o lançamento da plataforma, tá bom? Rafa, Exato. chegamos no final É da nossa isso. Sonha Live. Como sempre, insisto, passar muito rápido. Obrigado aí por mais uma semana a gente começar a nossa semana aqui trazendo conteúdo com bastante qualidade para a galera que está assistindo a gente e acreditando no nosso projeto. Obrigado pela parceria, Rafa. Valeu, muito obrigado, muito boa noite para todo mundo que participou, que vai ver depois também. E muito em breve fica ligado nas nossas redes sociais, que o cara já falou que a gente vai anunciar coisa em breve aí para as pessoas. Então, Legal, legal. Valeu. Uma excelente falou, boa semana. noite. Até mais. Bye Boa bye. noite.